Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos aqui no capítulo 16 de Provérbios, versículo 13 em diante. Provérbios 16, 13. Estamos estudando de forma intercalada o livro de Provérbios, o livro de Salmos. Tem sido uma bênção, Deus tem falado muito ao meu coração, espero que ao seu coração também. Desde já, dê um joinha, siga o nosso canal, né? Se você deixe os seus comentários, escreva aí da onde você está nos assistindo. Nós temos ficado muito felizes de ver o máximo de pessoas aí compartilhando, ao mesmo tempo meditando da palavra de Deus junto conosco. Essa é a nossa missão de vida, falar sobre a palavra de Deus, os preceitos do Senhor, os princípios e valores do reino de Deus. E é isso que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Provérbios 16, versículo 13. O texto sagrado nos diz o seguinte: aqui Salomão, cheio do Espírito Santo, diz: os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. Olha só, dois princípios que nós aprendemos aqui. Primeiro, lábios de justiça. Falar aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é coerente, né? Hoje, infelizmente, tem muita gente que fala coisas que não vive, que ensina aquilo que nem ele pratica, cai na incoerência, ou então fala besteira, né? Maldade, malícia, injustiça, é tudo aquilo que não é justo, tudo aquilo que não é correto do ponto de vista de Deus, né? Se nós queremos agradar as autoridades que foram estabelecidas por Deus, as autoridades divinas, que aqui representam os reis, temos que falar aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é íntegro, aquilo que é correto. Os reis, as autoridades que realmente são sérias, que realmente merecem essa posição de autoridade, eles amarão as coisas retas, aquilo que é correto, honesto, e por isso, agora nós estamos em plena eleição, né? Vote de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua fé, de acordo com os valores cristãos, os valores do reino de Deus. Todo aquele que é contra o reino, que é contra os princípios apregoados na palavra de Deus, que estão em desalinhamento com a nossa fé, com aquilo que nós cremos, não vote a favor desse, porque senão você está sendo omisso, conivente com o mal, e o mal se perpetuará. Quando os ímpios governam, as pessoas sofrem, mas quando os justos governam, né? E aí nós temos que escolher os melhores, não é o menos pior, mas os melhores, de acordo com os nossos preceitos, com os princípios que regem a nossa fé, a palavra de Deus, que é a nossa regra de conduta e de fé. Então, fale aquilo que é reto e tenha lábios de justiça, falando sempre a verdade em amor. Não basta falar a verdade, tem que falar a verdade em amor. Falar a verdade de forma correta, no tempo preciso, de forma cirúrgica, objetiva, sincera e honesta. Versículo 14: o furor do rei é mensageiro da morte. Por quê? Porque os reis naquela época tinham direito à vida e à morte. Eles eram detentores, não apenas do patrimônio de toda aquela nação, daquele país, e aí concedia a cada um segundo lhe apraz, mas também era detentor da vida e da morte. Então, atrair o furor, a raiva, a ira do rei era uma mensagem de morte para aquele que assim o fazia. Mas o homem sábio o apaziguará. Então, se você tiver palavras precisas, palavras sábias, palavras inteligentes, palavras prudentes, você vai conseguir apaziguar o coração daquele que está furioso, daquele que está irado. Daí a importância de nós termos uma palavra bem temperada, com sal, como diz o apóstolo Paulo, uma palavra precisa, uma palavra bem colocada, amansa os leões ao nosso redor, amansa aquele que está irado e pode fazer alguma besteira. A palavra de um amigo, um bom conselho, uma palavra bendita, no tempo certo, de maneira correta, pode livrar pessoas até da morte, é o que diz o texto sagrado. E no versículo 15, no semblante iluminado do rei está a vida. Por quê? Porque a pessoa achou favor diante do rei, né? Então, se o semblante do rei estava bom, é porque aquela pessoa ia, de alguma maneira, ser abençoada, próspera. Sua vida seria poupada daquele mal que poderia acontecer.
e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Chuva serôdia é a chuva do primeiro dia, né? É a chuva que vem para regar a terra. É como se fosse aqui o orvalho pela manhã, que rega a terra, que prepara a terra para a cega, para a colheita. Então, da mesma maneira que o agricultor se alegra quando vem a chuva no tempo certo, né? Habilitando a terra para receber a boa semente e a colheita ser abundante, próspera e abençoada, assim o semblante iluminado do rei. E graças a Deus nós temos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse sim tem o semblante iluminado. Esse, quando olha para nós, quer, deseja e promove vida, não morte. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, é aquele que ilumina o nosso caminho. O seu semblante, o seu favor, a luz do seu rosto brilhará sobre nós. E a sua benevolência, ou seja, o seu desejo e ação de bondade, de benignidade a nosso respeito, serão um refrigério para o nosso coração. Saber que Deus deseja nos abençoar, que Deus deseja, sonha e planeja o melhor para nós. Se nós estivermos nele, com ele, segundo a sua vontade, de acordo com a sua palavra, colocando a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, nós faremos proezas, né? Tem um texto do Salmo que diz: os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, se você quer ser uma pessoa eterna, desfrutando da vida eterna que o Rei Jesus, iluminando o seu rosto, derramando o seu favor e a sua graça sobre nós, né? Se você quer ser um inabalável diante de Deus, continue nessa vida de fé, de confiança diante do Senhor. Versículo 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, invista em sabedoria, dedique tempo de leitura da palavra de Deus. Não existe livro no mundo que se compare à Bíblia Sagrada. Até quem não acredita em Deus, quem, né, muitas vezes não acredita nas coisas concernentes ao Rei de Deus, reconhece que a Bíblia Sagrada, não sei aqueles caras lesos, loucos, destrambelhados, descabeçados, satanista, né, endiabrado, endemoniado, mas até o cético, às vezes até o agnóstico, até o ateu, reconhece a grandeza e a sabedoria contida no livro sagrado, na palavra do nosso Deus. Então, para adquirir sabedoria é necessário investimento. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro? Por quê? Porque a sabedoria atrai o ouro, atrai as riquezas, atrai a boa influência, atrai as pessoas, atrai tudo de bom que nós podemos ter nessa vida é através da sabedoria. Tem um outro teólogo americano que ele dizia: o único problema da minha vida é a falta de sabedoria. Então, tenha sabedoria, procure a sabedoria, leia bons livros, né? Hoje nós temos tantos livros cristãos, e às vezes alguns até seculares, que vão te dar sabedoria, inteligência, discernimento, prudência, conhecimento de vários assuntos diversos. O cristão não pode ser ignorante, o cristão tem que ser inteligente, ele tem que apregoar uma fé inteligente, uma fé que realmente impressione as pessoas com a veracidade, com a inteligência. A Bíblia diz que nós temos que conhecer a vontade de Deus, que nós temos que ser cheios da sabedoria de Deus e temos inteligência espiritual. Olha que coisa linda, ou entendimento espiritual. A vida cristã é baseada no entendimento. Eu faço mediante o entendimento que eu tenho acerca das coisas de Deus. Eu obedeço a Deus porque reconheço, entendo que aquilo que Deus diz na sua palavra é sabedoria do céu para abençoar a minha vida. E debaixo de um entendimento, uma inteligência, uma obediência inteligente, não irracional, não desvairada, não louca, não destrambelhada, nem cega, não, uma fé inteligente. Se Deus te deu bom senso, se Deus te deu inteligência, se Deus te deu razão, é para você usar essa cachola, para usar a mente. A razão é de Deus, o bom senso, a prudência. Tem um amigo meu que já dizia, né? Bom senso e sopinha e caldo não faz mal para ninguém. Então, use o bom senso.
Não faça coisas loucas e desvairadas, estrambelhadas. Não, isso é o que o diabo quer. Que você viva uma vida louca, que não pense antes de fazer, que faça as coisas por sentimentos e emoções e não por razão, inteligência e convicção. Então, guarda isso, querido. Seja prudente, seja sábio, adquira a prudência, adquira a sabedoria. É o que Deus está nos ensinando nessa manhã, à luz da sua palavra. Coloque objetivos de leitura bíblica. Coloque objetivos de tempo com Deus em oração, de jejum, pelo menos uma vez por semana, jejue, dedique um tempo de jejum, participe de uma comunidade cristã para que você possa crescer, florescer e amadurecer no Senhor. E não só isso, adquira bons livros, porque às vezes num livro tem tudo aquilo que a pessoa demorou a vida toda para aprender, ela concentra, coloca ali de forma objetiva e você pode crescer e prosperar, amadurecer e florescer no Senhor através da leitura de ótimos livros, em conjunto, é claro, com o principal livro que é a Bíblia Sagrada, o livro poderoso de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Aqui nós temos um QR Code para que você possa semear na nossa vida, no nosso ministério, te incentivo a fazer isso. E também aqui debaixo tem todas as informações, horário de culto, endereço da nossa igreja. Vem estar conosco. Hoje às 3 horas nós temos um podcast maravilhoso, maravilhoso mesmo, não perca, sobre cura interior e perdão. Às 3 horas eu e o pastor Rico vamos estar dialogando junto com a Rose sobre esse assunto tão importante da fé cristã. E às 20 horas vem estar conosco no culto da igreja Casa na Rocha. O endereço está aí embaixo. Deus te abençoe em nome de Jesus.